Meus queridos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, irmãos das nossas congregações, irmãos dos nossos grupos de crescimento, que se reúnem em reunião de oração todas as terças-feiras. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos iniciando a nossa transmissão de terça-feira, na qual nós temos o programa voltado para os nossos grupos de crescimento, uma vez que essas atividades elas são realizadas nos lares, nas famílias, e tendo em vista ainda a questão do contexto que vivemos dessa pandemia, ainda não estamos tendo as nossas reuniões de oração nos lares. Enfim, hoje, dia 10 de agosto de 2021. Estamos aí iniciando a nossa transmissão para que juntos possamos orar, louvar, adorar ao nosso Deus e também refletir, meditar na palavra de Deus sobre oração. Hoje a proposta da nossa oração é orando por nossos impulsos. E eu quero convidar você a orar, a cantar comigo o hino de número 311 do nosso inário, Avante, ó crentes, e também estarmos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata o evangelista Mateus, capítulo 4, capítulo 10, do 24 ao 23, Então nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu quero mandar um abraço e colocar aqui alguns motivos de oração junto aos irmãos, para que você também aí no seu dia a dia esteja lembrando aí de alguns nomes, de algumas pessoas, de alguns irmãos. Nós temos o nosso irmão Diácono Newton e o Diácono Joaquim, da congregação de Coqueiros. O Diácono Joaquim ontem fez uma segunda cirurgia de catarata, já está passando bem, está em casa desde ontem. O Diogo, que é o genro da Rosa Camilo, esposo da Leiliane, está já em casa de alta, mas continua no tratamento do pós-Covid. Nós temos a nossa irmã Dalva, que tem pedido oração, também da congregação de Coqueiros, e a nossa irmã Silvia, que pede oração para o seu irmão São Antônio, lá de Oliveira, perto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também vamos continuar orando pelo diácono Valdir, pela recuperação da sua saúde, pela nossa irmã Leda, do seu tratamento de saúde, e também pela cirurgia da sua irmã Valdira. Lembrar dos nossos irmãos Ananias, Wellington e Laodiceia se recuperando aí da Covid. Lembrar do nosso irmão Valber Eckert, e também da Josiane, filha da nossa irmã Ireni, lá da congregação de Betânia. A Josiane está aguardando para fazer uma cirurgia, E também lembrar do reverendo Marco Antônio Lopes, é o nosso parceiro missionário. Lembrar da dona Ena, é a mãe do Alexandre, um amigo meu lá de Belo Horizonte, ela está em tratamento também de saúde. A Shirley é amiga da irmã Márcia, A irmã Márcia tem transmitido aí uma mensagem com o tema, Você tem um minuto? Muito boa essa mensagem, Márcia? O Elton, filho da dona Leila, e também o Alan Neves, irmão da dona Leila, saúde. Marinete, recuperação de cirurgia. Também lembrar das nossas famílias enlutadas, Tantas famílias aí ao nosso redor. Nós mesmos, a família César, lá de Alto Jequitibá, estamos enlutados com a perda do último do César, O senhor João César faleceu ontem, e ele era o último dos filhos do Emílio César, de uma família de vários irmãos, e ele então também descansou no Senhor. Está lembrando da pandemia, desse momento dessa pandemia, quantas pessoas, ainda em tratamento de saúde devido à Covid-19, quantas famílias têm perdido seus entes queridos. Nós também estamos orando pelas nossas igrejas, o governo, a liderança, a obra missionária, a obra evangelizadora, a administração da nossa igreja. E nós lembramos aqui do nosso presbitério de Volta Redonda, do Sino do Sul Fluminense, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Orar também pelos governos civis, governos militares, governos administrativos, força de segurança do nosso país, lembrando das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa federação, do nosso país, o Brasil.
Lembrando também de estar orando pelo Jeová, que é amigo do Sodeste, ele sempre pede aí oração, né? Está se recuperando aí do seu tratamento de saúde. Lembrar dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, laboratórios, hospitais, transportes, enfim, toda a área de saúde, né? Que Deus esteja abençoando. Peço também oração para o nosso irmão presbítero Edson, que é lá da Vista Alegre, que é presidente da nossa Confederação Sinodal de UPHs do Sino do Sul Fluminense. Lembrar do nosso irmão José Amado, que é genro da Heloísa, e também lembrando da Heloísa, que está fazendo um tratamento de coluna, né? Que Deus esteja abençoando a irmã Heloísa, lá da congregação de Coqueiros. A dona Maria Eli de Souza Fernandes, que é a mãe da Silvana, né? Esteve internada aí durante algumas semanas e está de alta e precisa de cuidados especiais em casa. Lembrar também de orar pela Daniele, a esposa do Elon, lá de Manhuaçu, um grande amigo meu. Eu fiz o casamento do Elon e da Daniele, né? E ela estava internada com Covid. Estava o Elon, o filho, a Daniele, mas a Daniele já está de alta, graças a Deus. Lembrando também da dona Elizabeth, que é irmã da Débora do Cleverci, né? E também do Edson, que é esposo da Adilcelane, uma prima minha lá de Alto Itibá, que hoje fez uma cirurgia, ontem, né? Fez uma cirurgia lá em Muriaé. Que Deus esteja abençoando aí esses irmãos. Eu quero também deixar com você, se você quer deixar aí o seu pedido de oração, pode deixar aí nos comentários, né? Nós temos aí vários irmãos conosco, nossa irmã Lúcia, da Congregação Coqueiros, presbítero José de Almeida, da Congregação Coqueiros, Dona Malta, Dona Malvina, eu sou Valdir, Diácono Valdir Eliane, né? A Zazi, estou vendo aqui a Zazi lá de Barra de São Francisco, lá de Paulista, a Cida também lá de Campo Belo, né? A nossa irmã Andréia, secretária aqui da nossa igreja, o presbítero Vanderlei, também o Luiz, meu amigo lá de Barra Mansa, né? Que trabalha lá na área de saúde, e quem mais que está aqui que eu ainda não cumprimentei? Tem muita gente aqui, né? Tem a Lu Santos, que está sempre aí conosco, né, Lu? Boa noite, Deus te abençoe. E os demais irmãos e irmãs, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus, depois nós vamos louvar a Deus. A dona Cecília Bastos Nunes, aí, juntamente com o Sr. Valber Eckert, né? Estamos aí em oração pelo Sr. Valber e também pedindo a bênção de Deus sobre o seu tratamento de saúde. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, Deus bendito, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor a tua igreja aqui reunida nesse momento de oração e os nomes dos nossos irmãos e irmãs que aqui já foram relacionados, outros nomes, cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa transmissão e até mesmo aqueles que vierem a ouvir e acompanhar essa transmissão, que os seus pedidos, as suas necessidades, as suas intercessões, os seus clamores cheguem até o teu trono de graça, Senhor. Nesse momento, de forma muito especial, pedindo pelas nossas igrejas. Nós pedimos a Deus pelas igrejas do nosso presbitério de Volta Redonda, pelas igrejas do Sino do Sul Fluminense, pelas igrejas do nosso Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil e todas as igrejas que têm tido compromisso com a tua palavra, que têm tido compromisso no Evangelho, na pregação, no testemunho, na vida de fé. Nós também te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida dos nossos governos, das nossas cidades, estados e federação, nas 3 escalas de poder, executivo, legislativo, judiciário, pelas forças de segurança do nosso país, que eles possam governar e administrar a nossa pátria, as nossas cidades e estados, para a glória do teu santo nome e para o bem da nação, do povo, do cidadão, principalmente aqueles que são menos favorecidos. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida dos irmãos, que aqui relacionamos os seus nomes. São vários nomes, já foram lidos, o Senhor conhece todos, mas se algum nome e algum pedido, ó Deus, está sendo colocado agora aqui nos nossos comentários, Deus, estende a tua mão de poder para curar, para resolver causas impossíveis, para dar respostas, ó Deus, em situações adversas, para fazer a tua igreja ter entendimento, conhecimento e sabedoria na tua palavra, e para que nós possamos, ó Deus, entender os nossos impulsos, entender os nossos estímulos e principalmente, ó Deus, orar pelos nossos impulsos e estímulos quando somos direcionados pelo Senhor Jesus na palavra, a nossa vida prática, dos tempos difíceis que estamos vivendo, das situações adversas que estamos passando, não nos deixando esquecer de que Jesus nos escolheu
nos chamou, nos elegeu, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E isso depende, ó Deus, todos os dias das nossas vidas estar diante do Senhor, em adoração, em louvor, em culto, em busca pela leitura da Tua Palavra, pelo conhecimento dessa Palavra, para que na prática nós possamos viver de forma, Deus, que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor, que testemunhe do Teu amor para conosco em Cristo Jesus. Então nós aqui, ó Deus, confessamos que nós somos totalmente dependentes da ação e do poder do Teu Santo Espírito, nos instruindo na Tua Palavra. E é isso que nós te pedimos, que o Senhor venha fazer os nossos corações aqui nessa noite, porque ainda não estamos nos reunindo nos grupos de crescimento nos lares devido a essa pandemia, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor permitiu, o Senhor está permitindo, ó Deus, que esse momento seja um momento, Deus, de crescimento espiritual, de edificação, de santificação, de temor, de comunhão no Senhor. É a nossa oração que fazemos agradecidos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Queridos, eu quero nesse momento convidar você a louvar comigo o hino de número 311, Avante, ó crente. Nós vamos louvar a Deus com esse hino, né? É um hino do Inário Novo Cântico. Quero mandar também aqui um abraço para a Edneia Aparecida, que está aí conosco também nos acompanhando, né? A dona Leni Tavares, a nossa irmã Marli Martins, né? Lá da 9 de abril, e também a Lu Santos, né? Eu já falei da Lu, mas pode falar de novo, né? E também, deixa eu ver aqui na minha barra de rolagem aqui, acho que os outros demais eu já falei aqui, né? Enfim, eu sempre dizendo para você, meu irmão, minha irmã, se você quiser deixar o seu pedido de oração aí, pode deixar aí, que depois que nós fazemos a transmissão, quando eu vou fazer a edição, eu vou lá e vejo cada pedido de oração. Muitos pedidos que estão aqui, que eu já falei no início aqui, são pedidos que nós temos aí, que os irmãos colocam, e nós estamos sempre orando aí pelos motivos que os irmãos têm pedido. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino 311 do Inário Novo Cântico, Avante, ó crente. Nós vamos cantar com a música que tem um coro, né? Avante, ó crente,
Nossa irmã Leni está pedindo oração pela nossa irmã Dioneia. A Dioneia é esposa do nosso irmão Silas Pacheco, presbítero lá de Piraí. Está internada aqui em Barra Mansa, né? Deus esteja abençoando, ou Volta Redonda, né? Ela se encontra internada. A oração do Senhor, com certeza, aí também orando pela Dioneia. Quero mandar um abraço aí para Keila Katrink Werner. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida também da dona Idenir Loubach de Azevedo, que é a minha mamãe, que está lá assistindo junto com o meu pai, sou Walter. A minha professora de infância, a Helena Werner, lá do Espaço Helena Werner de Alto Jequitibá, né? Deus esteja abençoando a vida de vocês aí de forma muito especial. Nossa irmã Dalva pede oração pelas crianças, adolescentes e jovens. Vamos orar sim, Dalva, com certeza. Precisamos orar muito pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 10. Nós estamos na sequência de capítulo 10 de Mateus, orando, né? Porque Jesus chamou os seus apóstolos após uma noite de oração, conforme está registrado em Lucas capítulo 6, e ele então chama 12 dos seus discípulos, dá a eles autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de enfermidade. E aí ele passa a chamá-los de apóstolos. A autoridade dada por Jesus aos discípulos leva-os a serem agora apóstolos. E não apenas essa autoridade, mas Jesus dá para eles também instruções, faz admoestações e dá algumas palavras de estímulo para que os seus apóstolos possam cumprir a tarefa que lhes é dada. E nós somos chamados por Cristo para sermos seus discípulos, e hoje nós somos pregadores, anunciadores, testemunhas vivas do Evangelho da Graça. E nós somos instruídos por Jesus, nós somos admoestados por Jesus, e hoje nós queremos ouvir da parte do Senhor as palavras de estímulos ao nosso coração. E assim nos diz o Espírito de Deus na palavra. Mateus capítulo 10, do verso 24 ao verso 33. O discípulo não está acima do seu senhor, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo, ou tanto a alma, quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um as, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temeis, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, disse Jesus, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Bem, entendendo esse contexto de que Jesus chamou os seus discípulos, deu-lhes autoridade, poder sobre os espíritos imundos para serem expulsos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Deu também autoridade e poder para que os seus discípulos curassem as pessoas de toda sorte de enfermidade. E Jesus então passa a chamar esses seus discípulos de apóstolos. Bem, nós estamos dentro de um contexto aqui em que Jesus não apenas dá autoridade, mas ele dá também ensinos, palavras, orientações, instruções, admoestações, faz com que os seus discípulos, agora apóstolos, sejam estimulados. E qual que seria então a nossa visão hoje de oração? Orando por nossos impulsos. O que eu quero dizer com isso? Os nossos impulsos são estímulos que nos levam a uma mudança que pode ser detectável através dos nossos ambientes.
ou seja, toda a nossa ação traz um estímulo, né, através dos impulsos, que pode ser detectável na nossa realidade de ambiente interno ou externo. Essa é uma ação. A reação disso é que os nossos impulsos são habilidades em que nossos organismos ou nosso órgão agem e responde a esses estímulos que são externos, que é chamada de sensibilidade, ou seja, então os nossos impulsos, quando eles são levados a estímulos, eles vão reagir com sensibilidade. E os nossos impulsos são vistos, né, de forma prática e percebidos quando um estímulo é aplicado a um receptor sensorial, que normalmente provoca ou influencia um reflexo na mudança dos estímulos. O que seria isso? Seja a realidade seguinte: há um processo pelo qual uma energia se transforma em uma outra natureza diferente, ou seja, nós somos impulsionados e através dos nossos impulsos nós temos atitudes. E essas atitudes nos levam a estímulos que elas precisam ser canalizadas na nossa vida para que nós possamos ter resultados, perceber resultados, ser detectados. É algo perceptível, visível. É algo que a partir de alguns comportamentos, fala, ações, eles passam a ser vistos através do sensorial, sensibilidade. Seríamos, dentro de um contexto da palavra de Jesus, no seguinte: nós somos impulsionados pela palavra de Jesus a entendermos a sua obra, o seu papel como Deus, sendo ele o próprio Deus, sendo o Filho de Deus. E dentro desse papel, a evangelização que leva o conhecimento da graça em Cristo Jesus, que é refletido através da sua igreja, que prega, e nós somos então estimulados a obedecer os seus propósitos e decretos, ou seja, nós somos então impulsionados pela palavra de Jesus a entender o seu papel, a sua obra, os seus feitos, né? Através das suas palavras que nos propõem os seus decretos, os seus ensinos, e ele então fez isso com os seus apóstolos e faz isso conosco hoje. Então, quando nós falamos que nós estamos orando pelos nossos impulsos, é justamente para que nós possamos ser impulsionados, direcionados a termos uma ação, né, que os nossos estímulos possam ter comportamento, sensibilidade para com as coisas de Deus em Cristo Jesus. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Um servo não está acima do seu patrão. Aqui nós somos estimulados a entender na palavra de Jesus, a conter os nossos impulsos quanto a ter um mestre e senhor, ou seja, o Senhor Jesus ele deixa bem claro nessa palavra quando ele traz estímulos. Mas para nós sermos estimulados pela palavra de Jesus, nós precisamos entender que nós não estamos acima de Jesus, que é o nosso mestre. Muito menos nós estamos acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos um privilégio muito grande. A Bíblia nos diz que nós agora em Cristo nos tornamos co-herdeiros da eternidade. Cristo promete que todo aquele que nele crê tem a vida eterna e ele nos ressuscitará no último dia. A palavra final do ministério de Jesus, registrada em Mateus 28, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, então nós somos estimulados pela palavra de Jesus e isso nos impulsiona a conhecê-lo, a ter uma intimidade com ele. Isso nos chama a viver uma sensibilidade, uma aproximação, ou seja, a energia que é transformada numa natureza diferente é que a palavra de Jesus, o mistério da palavra revelado agora a nós, o conhecimento da palavra nos faz reagir a essa palavra. E a nossa reação primeira é reconhecer Jesus como Deus, reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como Rei absoluto, Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E a partir do momento que olhamos para Cristo Jesus e reconhecemos quem Ele é, o poder e a autoridade que Ele tem, é quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos quem somos, miseráveis pecadores, né? Agora, Jesus nos dá uma outra palavra que diz assim: o discípulo participa dos problemas do seu mestre, o servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. Ou seja, nós temos um mestre, o Senhor Jesus. Jesus Cristo, portanto,
nos dá então a entender que através de estímulos nós somos levados a servi-lo com alegria, ainda que tenhamos problemas e dificuldades. E esses problemas e dificuldades, eles existem por conta dos nossos impulsos. Mas aí quando se trata dos nossos impulsos humanos, eles são infelizmente limitados, imperfeitos, pecaminosos. E foi por causa de nós que Cristo sofreu na cruz, foi por causa dos nossos pecados que Cristo pagou o preço pela nossa salvação. Então nós precisamos entender, né, que Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo para cumprir o sacrifício que nem eu nem você poderíamos fazer, nem mesmo por nós, muito menos por um outro. Mas ele fez tanto pelo outro quanto por mim e por você. E é interessante nós pensarmos o seguinte, né? Nós participamos dos benefícios da graça. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós alcançamos o amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós somos perdoados, porque Deus teve misericórdia de nós em Cristo Jesus. Mas Jesus está dizendo assim, olha, o discípulo ele participa dos problemas do seu mestre. E o servo ele participa das dificuldades do seu senhor, do seu patrão. É como se Jesus dissesse o seguinte, olha, se eu, sendo senhor e mestre, eu fui confrontado, eu fui injustiçado, eu fui julgado, né, sem ter cometido nenhum erro, eu fui perseguido ao ponto de ser esbofeteado, chicoteado, crucificado e morto. O que Jesus está dizendo? Vão fazer o mesmo com vocês. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, né, quanto mais a vocês, membros da família. Jesus está vivo. Esta é a grande verdade. Ele não matou ninguém para poder alcançar o poder. Muito pelo contrário, ele morreu para que ele alcançasse o poder. Enquanto hoje nós vivemos numa presente sociedade onde que as pessoas matam, literalmente matam o próximo para alcançar poder. E muitas das vezes matam milhares de pessoas para se manter no poder. Jesus Cristo não matou ninguém para chegar ao poder. Muito pelo contrário, ele se deu para morrer por mim e por você. E aqui nós somos estimulados ao entendimento de que somos odiados do mundo por causa de Cristo. Não porque nós fazemos coisas erradas. Nós não precisamos nem fazer coisa errada. Nós já fazemos coisas erradas, porque, como eu já disse, nós somos limitados, imperfeitos, pecadores, já erramos, né? Esse é o nosso impulso negativo. Mas quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, estimulados pela palavra de Deus, que é a revelação exata de Deus, do Espírito Santo, a conhecer o mistério que Deus revelou a nós em Cristo Jesus, nós vamos ser odiados do mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós não somos deste mundo, assim como Jesus não é. Ele disse isso lá em João 17. Com isso, nós somos impulsionados a viver para a glória eterna, ou seja, vivemos nesse mundo, sofremos nesse mundo, padecemos nesse mundo, somos injuriados nesse mundo, somos perseguidos por causa de Cristo nesse mundo, mas a nossa maior alegria é saber que isso tudo aqui é passageiro. O coronavírus é passageiro, a gripe espanhola foi passageira, a Segunda Guerra foi passageira, o cativeiro da Babilônia no tempo do povo de Israel foi passageiro, os 400 anos de escravidão no Egito para o povo de Israel foi passageiro, a vida aqui nesse mundo é passageira. Nós estamos todos os dias vendo e ouvindo e sabendo de pessoas que estão partindo. Deus está chamando os seus à sua presença. Não falei agora há pouco aqui, né? A nossa família está em luto, né? Com a perda do último dos César, né? Da família César, lá de Alto Itibá, dos filhos do patrono Emílio César, né? O João César, o caçula dos homens, né? Apesar que ele tinha poucos filhos homens. Famílias enlutadas, pessoas que estão partindo, muitos pelo coronavírus, muitos morrendo naturalmente, no tempo de Deus, chegou o tempo de Deus, está partindo. Enfim, meus queridos, nós precisamos entender que nós somos impulsionados a viver para a glória eterna. Tudo isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário, mas é aqui o tempo que nós temos para entender, né, que os nossos impulsos são estímulos que nos levam a mudanças. Mudanças essas que vão mostrar sobre a nossa vida interna e sobre o nosso comportamento externo, de que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus e que agora fomos chamados
a viver os nossos impulsos, né? A colocar nas mãos de Cristo as nossas habilidades através da nossa vida e esses estímulos externos, que é o nosso testemunho, nós passarmos a vivermos com mais sensibilidade para com Deus e para com o próximo. Olha só, queridos, Jesus diz assim: não tenham medo daquele que ameaça vocês, porque está chegando a hora em que vocês devem falar da verdade. A verdade está sendo revelada. Tudo que está escondido será reconhecido. O que eu digo para vocês agora está escuro, mas gritem aos quatro cantos do mundo. Gritem ao vento quando amanhecer. O que é cochichado aos ouvidos de vocês, vocês devem proclamar nos mais altos telhados. Ou seja, nós somos impulsionados a entender que tudo tem um tempo determinado por Deus e somos estimulados a agir no tempo e na vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados como igreja a proclamar, a anunciar, a mostrar Cristo ao mundo. E isso nós devemos fazer com vida e com palavras. Primeiro com vida e depois com palavras. Portanto, queridos, os nossos impulsos, eles precisam ser canalizados, porque quando nós somos estimulados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, é percebido através de nós, da nossa vida, né? Que nós passamos a ter uma influência sobre aquilo que vivemos e aqueles que estão vivendo ao nosso redor. Nós influenciamos, e quando influenciamos em Cristo, por Cristo e para Cristo, no poder do Espírito Santo, nós estamos canalizando a ação do poder do Espírito Santo de Deus em nós, na palavra, e isso se transforma numa natureza diferente. Levamos pessoas a Cristo, direcionamos pessoas a Cristo. Jesus dá uma outra palavra de estímulo, dizendo assim: não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Tenham medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqui neste mundo nós somos impulsionados a entender que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória por vir. E isso nos estimula a viver uma vida santa em Cristo Jesus. Pois os prazeres desse mundo são passageiros e transitórios. Mas olha só, os sofrimentos eternos dos pecadores serão quando em suas consciências perceberem que tudo aquilo que viram e ouviram eram verdades absolutas de Deus. E as mentiras dos homens os enganaram. E agora eles não têm mais esperança, porque já foram lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas aqueles que estão em Cristo serão transformados, ressuscitados para a glória, para estar eternamente com Cristo. Quem são esses? Jesus diz assim: olha, por acaso não é verdade que se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles pode cair no chão sem que o Pai de vocês saibam disso e tenha comando sobre isso. E até os próprios cabelos da cabeça de cada um de nós, todos estão contados. Não se preocupem, nós valemos mais do que muitos pardais. Ou seja, nós somos impulsionados a reconhecer o nosso valor em Cristo, o nosso estímulo em entender que somos preciosos no Senhor Jesus. E Deus nos conhece em todos os nossos detalhes, ou seja, o valor que temos não é o que somos e o que temos. Você pode ser o cara mais rico desse mundo, o cara que tenha mais bens, que tenha a maior quantidade de dinheiro do mundo. Isso não é o que valoriza diante de Deus. O valor que você tem neste mundo é se você tem Cristo. Se você tem Cristo, você é alvo da graça de Deus. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Você foi purificado dos seus pecados. Por isso você é valoroso. Sabe por quê? Porque você vai morar no céu. Por ter sido lavado e remido no sangue de Jesus, você vai estar na glória. E nós somos tão importantes para com Deus, nós somos tão preciosos aos olhos de Deus, que Ele sabe cada fio de cabelo que a gente tem. Na barba do homem, na sobrancelha do pastor que é branquinho aqui, né? Não é pintada não, é original. No cabelo, né? No corpo, né? No braço, a gente pega assim, olha, quanto fio de cabelo que a gente não tem. E a Bíblia diz assim, olha, Deus sabe todos os fios de cabelo que você tem na cabeça. Todos estão contados. Todos os fios de cabelo que nós temos estão contados diante de Deus. Isso é para mostrar a sensibilidade. Isso é para mostrar que
Deus tem cuidado conosco, o valor que nós temos diante de Deus. Né? E Jesus diz assim, olha, quanto que custa um pardal? Uma moedinha. E ele não morre se Deus não permitir. Se Deus quiser fazer um pardal viver 100 anos, ele faz. Se ele tem um propósito de fazer você viver também 100 anos, ele faz. Agora, qual é o propósito de Deus em te permanecer vivo por 100 anos? Se Deus tem um propósito de deixar você vivo até o dia que você reconhecer a glória de Deus, reconhecer a salvação em Cristo Jesus, reconhecer o poder de Deus, Deus vai te manter vivo até o dia que você se quedar aos pés dele. Então aproveite o tempo que você tem hoje, quede-se aos pés de Jesus, curve-se aos pés de Jesus, dobre-se aos pés de Jesus, ajoelhe-se diante de Jesus, reconheça a glória de Deus, reconheça o poder de Deus. E Jesus está justamente dizendo para os seus discípulos, que agora se tornaram apóstolos, que eles precisam fazer com que as pessoas sejam impulsionadas a isso, que as pessoas sejam estimuladas a isso, que as pessoas sejam sensibilizadas a entender o poder de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. E nós, Igreja do Senhor Jesus, hoje, presente no século XXI, não mudou a ordenança de Cristo, não mudou o propósito de Cristo, não mudou a direção da palavra e a ação do Espírito Santo. Deus está nos chamando, nos impulsionando, nos estimulando, nos dando palavra de salvação. E a Igreja do Senhor Jesus precisa viver essa salvação e testemunhar essa salvação. Jesus diz assim no final da sua fala: se alguém me reconhecer em público, eu o reconhecerei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Mas preste bem atenção no que ele diz aqui. Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante de meu Pai que está no céu. Essa palavra aqui nos leva a pensar o seguinte: nós somos impulsionados a reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós somos estimulados a orar e a reconhecer o senhorio de Cristo e transmitir esse senhorio. Nosso estímulo está fundamentado no poder de Cristo em nos representar diante do Pai, seja para salvação ou seja para condenação. Eu sempre digo algo muito interessante, meus queridos. Pregar é uma tarefa muito árdua, é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito pesada. Falar de Jesus é uma tarefa muito séria. Eu tenho muito temor em pregar a palavra de Deus, sabe por quê? Porque assim como Jesus diz que aquele que o reconhece em público, ele o reconhece abertamente diante do Pai que está no céu, mas aquele que o nega também em público, ele também o nega abertamente diante do Pai que está no céu. Quando você ouve a palavra da salvação, quando você ouve o evangelho da graça, quando você ouve falar que Jesus é o único e suficiente Salvador, quando você ouve que não há salvação fora de Jesus, que não há outro caminho que te leve à glória de Deus, que outro caminho que te leve aos céus, não há outro nome pelo qual se importa que você seja salvo, você está aprendendo, ouvindo, o Espírito de Deus está te impulsionando a entender, a conhecer, a reconhecer, através dos estímulos do Espírito Santo, que você é eleito de Deus, que Deus te chamou para a salvação em Cristo. E se você morrer agora, se você partir agora, se você se apresentar diante de Deus, você é inculpável diante de Deus. Porque não tem como você falar: Senhor, eu não sabia, eu não conhecia, eu não ouvi. Ele vai dizer: ouviu? Eu nunca fui numa igreja para dizer assim, mas eu mandei uma transmissão lá na sua casa, para você saber disso. Para você reconhecer Jesus como seu Salvador. Para você se quedar diante de Jesus e confessar os seus pecados, reconhecendo que Ele é Deus, o único perdoador de pecados. Reconhecer que Ele morreu numa cruz pelos seus pecados, derramou sangue precioso. Reconhecer que Ele é Rei e Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E Jesus sabe quem é que o reconhece em público, que vive. O testemunho, ele não é apenas para você levar outras pessoas a Cristo, porque você só vai levar outras pessoas a Cristo pelo seu testemunho, quando esse testemunho é reconhecido por Cristo publicamente, quando você reconhece Jesus diante dos homens. Jesus o reconhece abertamente diante de Deus, dizendo assim: Pai, aquele dali é meu, aquele dali foi comprado pelo meu sangue, Pai, aquele dali foi lavado e remido no meu sangue. Olha lá o que ele está fazendo, ele está vivendo segundo aquele que foi lavado e remido no meu sangue. Então você leva pessoas a Cristo, você mostra o caminho de Cristo, você mostra a salvação em Cristo, quando você glorifica a Deus em Cristo Jesus, dando testemunho. Isso nós devemos fazer de forma prática, em público.
levando pessoas a conhecer Jesus. Mas se nós não fazemos isso, Jesus nos nega. Porque nós estamos negando. Aquele que nega Jesus, que não acredita que Jesus é Deus, que não acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que não acredita que a salvação é somente em Jesus, ele está negando Jesus, ele está negando a fé, ele está negando a salvação, negando o Evangelho. O que Jesus diz? Eu nego abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Então nós somos impulsionados a reconhecer, queridos irmãos, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós somos estimulados a orar e a reconhecer o senhorio de Cristo, porque quando nós oramos por nossos impulsos, oramos por estímulos, por ação, presença, poder do Espírito Santo, a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Por isso que Jesus diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai lhe dará. Então ore e ore. E ore em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua igreja. Que Deus abençoe você onde você esteja. Aonde esteja a sua família, onde esteja a sua casa. A bênção do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus chegue até você. Eu quero orar com você, orar por você e orar para que Deus possa nos dar impulsos e possa nos dar estímulos e possa nos conduzir para fazer a vontade dEle, para que nós sejamos testemunhas vivas de Cristo Jesus em nós e através de nós. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, impulsiona-nos a conhecer, a reconhecer e a entender os Teus propósitos, a vivermos pela fé, a caminharmos segundo os Teus propósitos, a fazer a Tua vontade, ainda que nós sejamos humilhados, rejeitados, ainda que sejamos, ó Deus, maltratados, injuriados, ainda que venhamos a morrer pelo Evangelho da cruz. Nós sabemos que, ainda que morramos por esse Evangelho, não vamos salvar ninguém, mas vamos levar através dos nossos testemunhos, através da nossa vida, pessoas a reconhecer Cristo. Deus, eu te peço em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Capacita-nos, a Deus, a glorificar o Teu nome, vivendo na nossa vida pública de testemunho, de prática, mostrando Jesus, transmitindo Jesus. Que esses estímulos que aqui hoje foram analisados, pensados, sejam impulsionados no nosso coração, para que eles possam, ó Deus, trazer, ó Deus, resultados externos daquilo que o Senhor fez internamente na nossa vida. Deus, que os nossos impulsos possam nos habilitar a termos, ó Deus, estímulos externos, testemunhas, para que nós venhamos ser sensibilizados pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela verdade da salvação em Cristo Jesus e levar pessoas a ter essa mesma sensibilidade. Deus, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar estímulos, aplicando em nós, no nosso ser humano, na nossa capacidade sensorial, que nós possamos influenciar a presente geração com reflexos de mudanças, de comportamento, de caminhada, de tomar um novo rumo sobre as suas vidas, para que eles possam caminhar rumo aos céus, rumo à glória, rumo à eternidade, rumo ao conhecimento da vida eterna, porque nós estamos aqui e isso que nós estamos vivendo nesse tempo presente é passageiro. Portanto, nós pedimos, Senhor, nos dá condição de sermos impulsionados a viver aqui neste mundo, caminhando para a glória eterna em Cristo Jesus. Os pedidos que aqui foram colocados, o Senhor conhece cada um. O coração de cada um que está participando dessa transmissão, o Senhor conhece os seus problemas, as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus intempéries, as suas limitações. O Senhor conhece a nossa situação de pecado, somos caídos, somos limitados, somos imperfeitos, somos pecadores. Nós carecemos, ó Deus, todos os dias do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor para conosco em Cristo Jesus. Por isso oramos e pedimos pela Igreja do Senhor Jesus parada sobre a face da terra. Nesse momento, de forma especial, sobre a vida dos irmãos aqui, ó Deus, que estão nos acompanhando de forma online, aqui nesse momento. E todos aqueles que viram, Deus, ao vir e acompanhar essa transmissão. Que a presença do Senhor, a ação do Teu Santo Espírito seja derramada sobre as nossas vidas, para que nós possamos, nesse presente século, em meio a essa pandemia, reconhecer o Senhor, reconhecer a Tua glória, reconhecer a Tua soberania e reconhecer que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. E isso fazemos no santo nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa igreja, Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Até terça-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir, na nossa transmissão aqui de reunião de oração. Amém? Até lá, um grande abraço.